Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A Polícia Federal realizou na manhã de hoje uma mega operação contra o tráfico internacional de drogas. Foram cumpridos mandados judiciais em 4 estados. A Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, deflagrou nesta terça-feira uma mega operação contra o tráfico transnacional de drogas. São cumpridos 57 mandados judiciais, sendo 29 de prisão nos estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os agentes também cumprem 28 mandados de busca e apreensão. Além das prisões e buscas, a Justiça determinou outras 15 medidas cautelares, como o monitoramento eletrônico dos investigados por tornozeleira, o sequestro de 21 imóveis e 39 veículos. Também foi estabelecido o bloqueio de contas bancárias de 51 pessoas físicas e jurídicas. As investigações da Operação Cartage começaram em 2021, após a apreensão de cerca de 24 toneladas de drogas. A PF apurou que a droga ingressava no Brasil pela fronteira entre as cidades de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Após essa internalização, toda a carga era levada para Santa Catarina, na região da Grande Florianópolis, onde era armazenada. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico transnacional de drogas, organização criminosa, tráfico de armas e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 30 anos de prisão. A Polícia Federal realiza hoje mais uma etapa da Operação Lesa Pátria, que investiga pessoas envolvidas nos ataques a Brasília no dia 8 de janeiro. Mais 2 suspeitos de invadir e depredar as sedes dos 3 poderes devem ser presos. A 20ª fase da Operação Lesa Pátria acontece em 2 estados e tenta prender preventivamente 2 suspeitos. Também são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa, Cabedelo e Baiô, na Paraíba, e em Mirassol do Oeste e Cáceres, em Mato Grosso. Todos os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, tendo como alvos 10 investigados. Até o momento, a Lesa Pátria já cumpriu em todas suas fases 88 mandados de prisão e 367 mandados de busca e apreensão, além da instauração de 17 inquéritos policiais. Um dos presos em meio aos atos de 8 de janeiro morreu nesta segunda-feira, após ter um mal súbito durante o banho de sol no Complexo da Papuda, em Brasília. Ele passou mal, foi atendido por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, com a tentativa de reanimação cardiorrespiratória, mas não resistiu. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do DF, a vítima era acompanhada por equipe multidisciplinar da Unidade Básica de Saúde da Papuda desde sua detenção em janeiro e recebia remédios controlados para diabetes e hipertensão. E agora nós vamos falar sobre a situação dramática que vem se repetindo no sul do país. Mais de 20 mil pessoas estão fora de casa no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina por causa dos temporais. Muitas delas ainda não tinham se recuperado da última enchente e perderam tudo de novo. A enxurrada do fim de semana piorou uma situação que já era devastadora. Em Mussum, no Vale do Taquari, casas ficaram em ruínas. Atingidas pela segunda enchente em menos de 3 meses, a maioria das famílias conseguiram salvar muito pouco do que tinha reconquistado. Em Eldorado do Sul, na região metropolitana da capital, 4 caminhões do Exército ajudaram no resgate. Em Porto Alegre, o rio Guaíba atingiu o nível mais alto em 8 décadas e a prefeitura fechou as comportas do sistema de proteção contra as enchentes. Em Santa Catarina, 71 municípios estão em situação de emergência por causa das chuvas. Rio do Sul, no Vale do Itajaí, é um dos mais afetados. Vários bairros estão isolados e mais de 1.800 pessoas foram levadas para abrigos. Em todo o estado, são cerca de 6 mil desabrigados. A chuva que caiu sobre a região do Pantanal, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nos últimos dias, levou ao fim dos incêndios que castigaram o bioma. Desde o início de novembro, a plataforma do INPE registrou cerca de 4 mil focos de incêndios na região.
E ainda falando sobre o clima, pela primeira vez a temperatura média global ficou 2,7 graus acima dos níveis pré-industriais. Esse recorde foi registrado na última sexta-feira e divulgado ontem pelo Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia. Esse número alerta para a dificuldade em se cumprir o Acordo de Paris. Sem ações drásticas para combater o aquecimento global, o aumento da temperatura pode chegar a quase 3 graus. E mudando de assunto, antes de encerrar, olha só que bacana. Um encontro do Ministério Homens que Vencem aconteceu na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo, no último sábado. Acompanhe. A atitude do homem que faz a diferença foi destacada pelo missionário R.R. Soares, logo no início do culto. Qualquer situação, vamos à Bíblia. E para quase todos, praticamente todos, antes que o problema surja, então na hora que estivermos lendo, temos que dar toda a atenção, porque ele vai falar conosco. E o pastor Jaime de Amorim Campos completou a mensagem. Se você se aproximar desse livro, todo dia ele vai te ensinar. Se aproxime em oração, ore todos os dias, mantenha a sua vida no altar e não tenha de se envergonhar, antes sempre na presença de Deus. Só assim é possível ter uma vida realmente diferente. A gente tem que fazer a diferença mostrando que nós somos do Senhor Jesus, entendeu? Marido de uma só mulher, ser sisudo nas palavras, ser sério quando tem que ser, e lógico, sorrir, a gente não vai ser um robô, né? Mas fazer a diferença, senão a gente não vai ser o sal da terra, e a Bíblia nos convida a ser o sal da terra. A conclusão do pastor Carlos Silva, líder estadual do Ministério Homens que Vencem em São Paulo, está entre outros versículos, também no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O Daniel, ele fez a diferença na geração dele, porque ele escolheu não se corromper e foi lançado, mesmo ele fazendo a diferença, foi lançado na cova, porém o Senhor não o abandonou, né? O Senhor enviou socorro. Então o homem diferente, o homem que vai fazer a diferença, ele vai ser socorrido, ele vai ser honrado, ele vai ser abençoado. Mas para isso é preciso fazer uma escolha. E a ministração desse encontro foi toda voltada para essa decisão. E aí você vai fazer o quê? A diferença. E além da palavra que transforma vidas, esse último encontro do ano do Ministério Homens que Vencem, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, também contou com muito louvor e adoração a Deus desde a abertura. E claro, todos foram impactados pela presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Que manda leite e mel, esse é um trono especial, que vai orar no céu, agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palma, vamos adorar. Como você sai desse culto hoje? Revigorado, diferente, de outra maneira, sabe? Bem feliz, com paz, com refrigério no coração, sabendo que a palavra realmente veio e penetrou profundamente no meu coração. Eu sei que cada homem que veio aqui, cada homem que participou desse culto, ele vai ter uma experiência para contar para a sua família do poder de Deus que fala diretamente para cada um. É um versículo, é um louvor que mexe com cada um. Na graça de Deus, o poderoso Deus, quem veio aqui para exaltar, o grandioso Deus, quem veio aqui para buscar a face desse Deus. Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. Joga na palma. É na graça de Deus onde eu sinto a presença, é na graça de Deus minha fé somente, é na graça de Deus onde eu busco e recebo da parte de Deus. É na graça de Deus onde eu pulo e dou glória, é na graça de Deus onde eu tenho vitória, é na graça de Deus minha vida mudou, graças ao Senhor. E no ano que vem tem muito mais. O Ministério Homens que Vencem já se prepara para o próximo encontro, previsto para o primeiro semestre de 2024. Vai ser muito mais especial, tenho certeza que Deus vai abençoar muito mais, como sempre. Jesus já preparou uma bênção para você. Jesus já preparou. E vamos aplaudir Jesus.
E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você e até mais.